Será que nós temos algum irmão ou irmã aí sem o boletim? Se tem, levante a mão. Quem está sem o boletim? Todo mundo tem boletim? Glória a Deus. Segure que você vai precisar dele. Agora deixa eu perguntar o mais sério. Quantos têm Bíblias aí, pegando o escaninho do banco? Tem alguém precisando de Bíblia? Não? Se tem, nós temos algumas Bíblias aqui. Pedi ajuda do meu querido diácono para levar essas Bíblias do púlpito aqui bonitas. E vai passando, se alguém não tem, vai receber. Você já pode abrir em João capítulo 3, Mateus capítulo 3, perdão. Meus irmãos e irmãs, neste domingo, dentro da temática anual da igreja, nós estamos tratando do seguinte assunto: o batismo do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Disse João: eu vos batizo com água ou em água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo no Espírito Santo, em quem fostes vós batizados? Atos 19, o texto central, analisado neste domingo. Fomos batizados no batismo de João, no batismo. E naturalmente foram batizados no batismo de Jesus, em nome de Jesus. Então essa temática de ser batizado o batismo no e com o Espírito Santo tem base bíblica. Por isso eu recomendo a leitura do editorial do boletim. E inclusive nós vamos ler um pedacinho dele no final desta mensagem. Por isso que eu pedi que você tivesse o boletim nas suas mãos. Nesta noite, à luz de Mateus capítulo 3, todo o capítulo, nós vamos analisar o declínio e o fim do ministério de João Batista e o início, o marco inicial do ministério de Jesus. O próprio João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua até desaparecer. Então este é o sentimento que precisa permear a nossa vida cristã. Nós queremos sempre engrandecer o nome de Jesus. E nós não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Nós queremos viver para adorar a Deus, amar e servir o nosso semelhante. Quando a minha vida não é voltada para Deus e para o outro, ela é uma vida ensimesmada. Nós só pensamos em nós mesmos. Dependendo de nós, nós gostaríamos que o mundo inteiro girasse ao nosso redor. É como se a pessoa se considerasse o umbigo do mundo. Então tudo gira em torno dele. Isto é egocentrismo. É colocar o eu no centro. Já uma vida voltada para Deus, ela é uma vida teocêntrica. Nós queremos nos centralizar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E queremos viver para a glória dele. Então, esta proposta nos leva a caminhar na direção da busca de uma civilização cristã. Então, hoje vamos analisar nesta noite o batismo com o Espírito Santo. As cortinas começam a se fechar para o ministério de João. Ele é o precursor do Messias. Precursor é aquele que vai à frente do rei, do soberano, da autoridade, para preparar o ambiente para a sua visita, para a sua chegada. Então João Batista foi a voz que clamou, pregando arrependimento, que era preparar os corações para receber o Messias. E diz a palavra profética de Isaías que todo monte será nivelado e os vales serão aterrados e seria aberto um caminho da Babilônia até Jerusalém.
e por este caminho passariam os remidos do Senhor. E esse caminho é chamado caminho santo. Nem aquele que é débil mental erra este caminho, porque ele é um caminho preparado para os remidos do Senhor. Então nós estamos olhando uma verdade em que o ministério de João Batista vai se encerrando e o ministério de Jesus vai chegando. O batismo de João não era cristão, era um ritual pré-cristão. E o nosso editorial, depois de bastante pesquisa e estudo, percebemos o seguinte: os essênios foram remanescente daqueles que escaparam do cativeiro babilônico, um remanescente fiel. Eles foram se separando e formaram uma comunidade chamada dos essênios, que eram os intocáveis, eram aqueles que se consideravam especialmente eleitos. E eles se isolaram da comunidade de Israel. Depois eles se transformaram numa comunidade que fica no sul de Israel, junto ao Mar Morto, chamada a comunidade de Qumran. Ela sempre existiu, foi visitada, tinha uma lenda dos manuscritos do Qumran, mas esses manuscritos foram descobertos acidentalmente em 1948. Quando um pastor de ovelhas e de cabras, uma cabra se desviou e entrou numa daquelas cavernas lá de Qumran, e ele não conseguia subir como a cabra, ele pegou uma pedra e jogou, para espantar a cabra e ela poder voltar. A pedra bateu e fez aquele barulho de vaso quebrado. Ele ouviu, prestou bem atenção, não jogou mais pedra. Foi subindo e lá chegou. E achou algumas ânforas, cheias de manuscritos. Ele puxava aqueles papéis. Foi olhando um por um, tinham muitos, inclusive todo o livro do profeta Isaías intacto. E ele pegou aqueles manuscritos e foi vender no mercado. Agora imaginem bem a falta de conhecimento. Então ele vendeu alguns daqueles manuscritos no mercado, e um estudioso da Bíblia olhou e disse o seguinte: reúne todos aqui que eu quero comprar todos esses. Eu já vendi alguns, corre atrás e pague o dobro. Eu vou te reembolsar. Assim foram descobertos e foram preservados os manuscritos do Mar Morto. A importância desse achado é tão grande que existe hoje em Israel um museu chamado Museu do Livro. O Museu do Livro, ele é construído na forma de uma tampa de uma ânfora. É enorme o museu. E é dedicado ao livro dos livros, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas para a mentalidade judaica, especialmente por causa da inteireza do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta do Evangelho, o profeta do Natal. Que bênção maravilhosa nós pensarmos nestas verdades. Então, João Batista, como precursor do Messias, no declínio do seu ministério. Porque o ministério de João era pregar o que está aí no versículo 2. Sua Bíblia ainda está aberta, leia junto comigo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Graças a Deus. Esta foi a mensagem síntese de João Batista, que foi chamado o maior dos profetas. Jesus disse: o que foste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um profeta, e eu digo-vos, muito mais do que um profeta. Dentre os nascidos de mulher, não houve nenhum profeta maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então é importante nós percebermos esta visão, esta síntese do ministério de João Batista. Era uma mensagem de arrependimento dos pecados. De repente,
no meio daquela multidão toda começaram a vir alguns religiosos. Os fariseus e os saduceus eram dois partidos que tomavam conta praticamente em termos de presença na Corte Suprema, no Sinédrio de Israel. Então, quando os fariseus foram aproximando e os saduceus, ele olhou para aqueles homens religiosos que foram chamados de sepulcros caiados por Jesus Cristo e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira divina? Produzi frutos dignos do arrependimento. Porque eles estavam vindo para o ritual, achando que o ritual é que os limparia dos pecados. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. A palavra arrependimento, o verbo é metanoel, e o substantivo é metanoia, que significa simplesmente o seguinte: eu estou indo nesta direção, metanoia, eu mudo de direção. Você está fazendo uma coisa e se arrependeu, você volta e vai praticar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Mas não é só mudança de direção, não. É mudança de mente, é mudança de sentimento do coração, é mudança nas nossas atitudes. Que adianta a pessoa dizer que é crente, nascida de novo, se qualquer coisinha ela fica brava, briga com os outros? O que é isso? Onde é que está o fruto do arrependimento? Muito mais do que falar em arrependimento, é produzir frutos dignos do arrependimento. Então nós queremos olhar esse texto. E quando João Batista dizia, com coragem profética, raça de víboras, produzi, pois, frutos, e não comecem a falar que vocês são filhos de Abraão, porque quero que saibam que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o desafio da pregação profética é um desafio tremendo. E no versículo 10, quero que você leia junto comigo aí, palavra profética, leiamos juntos. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado em mim, em Cristo, esse dá muito fruto. E todo ramo que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Está posto o machado na raiz das árvores. Qualquer formalismo religioso condenável, gente que prega uma coisa e vive outra, já tem um machado na raiz. A alternativa a ser cortado e lançado fora é produzir frutos. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Essa é uma visão muito importante, meus irmãos. Agora, uma transição do batismo de João, que não era batismo cristão, era um ritual apenas, era batismo de arrependimento, para o de Jesus. Batismo de Deus Filho, o batismo do Espírito Santo e o batismo do próprio Deus eterno. Foi a transição do batismo de João para o batismo em nome de Jesus e depois para o batismo em nome da Santíssima Trindade. A pessoa comparece e recebe a água derramada sobre ela, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todos os pecados. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a transição do batismo de João para o batismo em nome do Senhor Jesus, para o batismo trinitário, que está em Mateus 28, versículo 19. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Houve um teólogo que fez uma declaração muito simples, mas foi muito marcante.
as pessoas discutiam como entender a Santíssima Trindade. 3 em 1, 1 em 3, uma dificuldade de compreender. E muitas ilustrações foram feitas, dizendo o seguinte: a água, ela comporta 3 estados. Um estado sólido, que é o gelo, mas é água. Um estado líquido, que é água líquida. E o estado gasoso, que é a água que entra em ebulição e vai evaporando. Ela depois pode ser condensada e volta a ser água. Mas é uma mesma substância em 3 estados distintos. A própria energia, ela pode ser uma fonte de criar movimento, pode ser para criar luz, pode ser para aquecimento. Então nós temos diferentes funções. Quando você parte para a geometria, você tem um triângulo equilátero, cujos lados são iguais. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo, um triângulo perfeito. Então isto dá para a pessoa compreender com a razão, mas entender a Santíssima Trindade só com a ação do Espírito Santo na nossa mente. Porque é muito tranquilo eu chamar a Deus de Pai. É muito agradável dizer que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. É nosso irmão mais velho e nosso Deus. É Deus conosco. É muito fácil entender quando eu digo o Espírito Santo é Deus em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Então nós estamos compreendendo, à luz da palavra de Deus, coisas que a razão às vezes não consegue alcançar com muita facilidade. A transição ainda, por este tempo, Jesus sai da Galileia e vai para a Judeia, próximo de Jericó. Por quê? Ele foi batizado no Rio Jordão. Quando chega na Galileia, o Rio Jordão deságua dentro do mar de Genezaré, ou lago de Genezaré. Então não seria ali na Galileia. Então ele foi para a Judeia, próximo a Jericó, numa das curvas do Rio Jordão, e ali ele comparece. E aí acontece uma cena muito curiosa, quando ele comparece para ser batizado, para submeter-se ao ritual de purificação que vinha dos essênios e da comunidade de Qumran. João Batista reage: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus não precisava do batismo de João, que era batismo de arrependimento dos pecados. E Jesus não tinha pecado. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e não herdou nenhum resquício do pecado original. Ele é filho de Deus, 100% filho de Deus e 100% filho do homem. Então, por isso, João Batista disse: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus então disse: deixa por agora, convém que se cumpra toda a justiça. Então ele assentiu em batizar aquele que seria humanamente primo dele, em segundo grau. No versículo de número 15, você pode ler junto comigo. Mas Jesus respondeu, juntos: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ele quem? João Batista. Jesus desceu a água. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar que o batismo de João era um batismo por imersão. Mas eu gostaria que você soubesse que a igreja do primeiro século sempre entendeu o batismo de João como sendo por ablução. Vou ilustrar com esse jarro. João Batista estava no rio, é preciso entrar na água. Jesus chegou e veio ao encontro dele. E os quadros mais antigos sobre o batismo mostram Jesus perante João Batista e ele derramando água. Isto existe nas catacumbas de Roma, cortado na pedra, quando os cristãos foram lá
como perseguidos pelo Império Romano. Isto existe também na Igreja da Natividade em Nazaré, a cidade da infância de Jesus. Na porta da Igreja de Nazaré, tem um entalhe de Jesus em pé e a água sendo derramada sobre Jesus para representar a lavagem dos pecados. Deixa por agora, convém que se cumpra toda a justiça. Então a pessoa que conhece bem a palavra de Deus vai perceber que não é possível a gente fundar uma doutrina em cima de um ritual essênio e de Qumran, um ritual pré-cristão. Jesus ainda não havia se manifestado. A gente entende isso à luz da palavra de Deus, mas tem gente que faz tanta questão a respeito da forma do batismo, que é capaz de até dizer o seguinte: reverendo Guilhermino, o senhor está pregando heresia. Não estou pregando a palavra de Deus. E para mim a Bíblia não vai adaptar às minhas convicções doutrinárias. Eu é que vou ter doutrinas concernentes com a palavra de Deus e não com a minha cabeça. Estamos tratando de um assunto de vital importância para a nossa vida como cristãos. E gostaria de lembrar que se o batismo de Jesus foi por ablução, as purificações na Bíblia, você pode ler, todas elas foram feitas por aspersão. O aspergir do sangue sobre o sacerdote, o aspergir do sangue sobre o altar. A aspersão você encontra na Bíblia, mas a palavra imersão nunca. Já consultei as melhores concordâncias. E é importante a gente guardar isto. Não estou aqui fazendo uma mensagem específica, eu estou simplesmente analisando um texto específico que me força a tratar desses assuntos. Em terceiro e último lugar, o batismo de Jesus é como uma dobradiça entre o ministério de João e o ministério de Jesus. Mas Jesus começa onde João termina. Por isso, a pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Leiam comigo os versículos 16 e 17, e nós estamos terminando com esse ponto singelo. Vamos ler juntos? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este verbo, tanto em português, dizia, quanto em grego, significa repetir várias vezes. A pessoa dizia. Então, é provável que essa voz que veio do céu, repetiu várias vezes: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Era a voz do Pai, Deus Pai. Jesus, Deus Filho, sendo batizado, Deus Espírito Santo descendo do céu e pousando sobre ele. Se quereis ver a Santíssima Trindade, ide ao Jordão. Creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, meus amados irmãos, o batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. No dilúvio, quando Noé soltou um corvo, ele foi e não voltou, lembra disso? Ele soltou pela segunda vez uma pomba. E o pombo é símbolo da comunicação. Ele voou e voltou trazendo no seu bico um ramo de oliveira. Assim, a presença do Espírito na forma de pomba significa a comunicação e a paz. Então é muito importante nós entendermos essas coisas que Deus revela ao nosso coração. Nós queremos concluir dizendo: vindo sobre ele, foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado com água. E João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E no dia de Pentecostes, houve um vento impetuoso que invadiu toda a casa. Apareceram como que línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Estavam ali representadas 14 etnias, lembrando a dádiva da lei. Quando a lei foi dada por Deus a Moisés, também ela foi escrita com o dedo de Deus, com língua de fogo gravada na pedra. Então, línguas de fogo. Então, as manifestações da dádiva da lei são semelhantes às manifestações da dádiva do Espírito Santo. A lei nos orienta, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ilumina para entender a sua palavra. Todo cristão nascido de novo tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, por isso é filho e filha de Deus. Por favor, não seja apenas membro da comunidade, de um grupo de irmãos. Seja e sinta-se sempre como membro do corpo de Cristo, selado com o Espírito Santo da promessa, para o dia da redenção final. Pegue o seu boletim na mão, por gentileza, e abra na página de número 4. Vamos ficar todos de pé. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura alternada. Eu vou ler a primeira conclusão básica, vocês lerão a segunda, eu lerei a terceira, vocês lerão a quarta, e juntos nós vamos ler uma citação extraída de um livro Na Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer. Eu leio a primeira e vocês lerão a segunda. A igreja nasceu com a descida do Espírito Santo sobre a comunidade nascente reunida no cenáculo. O Espírito Santo é a mãe da igreja. Cada cristão nascido de novo é convencido e convertido pelo Espírito Santo, que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Cada cristão nascido de novo torna-se membro do corpo de Cristo e tem o Espírito Santo, pois foi convertido por ele. Leia e medite e ore. 1 Coríntios 12, 3, em casa. Vocês. Aí a liberdade. Liberdade não para fazer o que cada um julga ser reto aos seus próprios olhos, como no tempo dos juízes, mas para fazer o que a palavra de Deus ordena e para evitar fazer o que a Bíblia proíbe. É simples e difícil ao mesmo tempo. A igreja possui o Espírito Santo quando todos os seus membros são batizados com, no e pelo Espírito Santo. O cristão é santuário do Espírito Santo enquanto permanece como membro do corpo de Cristo. O ramo que está na videira dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Concluímos esta mensagem lendo todos, a partir de todos os cristãos. Segunda linha. Todos os cristãos, de vez em quando, são forçados a clamar: Senhor, ajuda-me, fortalece-me, capacita-me, dá-me poder para falar e para agir da maneira que te agrada. Faze-me à altura das exigências e das pressões que enfrento. Somos conclamados para lutar contra o mal em todas as suas formas, dentro de nós e no nosso redor. E precisamos aprender que nesta batalha, só o poder do Espírito Santo propicia a vitória, enquanto a autoconfiança leva apenas à descoberta da nossa impotência e à experiência da derrota. Portanto, a ênfase dada pelos evangélicos em santidade sobrenatural através do Espírito como algo real e necessário tem sido e sempre será um ensinamento atual. Graças a Deus, estamos encerrando
este bimestre com o coração alegre por tudo aquilo que nos foi permitido transmitir ao povo de Deus. E nesta noite de encerramento de Copa, nós estamos todos de parabéns e abençoados por Deus. Grupo de louvor, vamos louvar ao Senhor e caminhar para o encerramento. Thank